Bom, e o lado do Congresso Nacional, o relator da lei da reciprocidade na Câmara, o deputado Arnaldo Jardim, considera necessário esgotar todas as possibilidades de diálogo antes de retaliar. A gente continua em Brasília, agora Bruno Pinheiro chegando aqui com a gente. O parlamentar, apesar de adotar a cautela, não é, Bruno? Não descarta que o Brasil use ou possa usar o mesmo mecanismo de retaliação. Bem-vindo, Bruno Pinheiro. Boa noite. Chegou a me falar que é como se fosse uma arma sobre a mesa, viu, Tiago? Ótima noite a você e a quem nos acompanha aqui no Jornal Jovem Pan. Conversei um pouco mais cedo com o Arnaldo Jardim, que na época foi o relator desta matéria na Câmara dos Deputados, mas também defendeu que é importante, nesse momento, esgotar as negociações, esgotar o diálogo e não ir direto com essa reciprocidade. Então, no olhar de Arnaldo Jardim, o governo tem que dialogar com o governo dos Estados Unidos e também o Itamaraty fazer essa negociação. Eu conversei com outros parlamentares no Congresso Nacional. Antes da nota do governo, aliados lá do Palácio do Planalto já estavam também fazendo uma defesa que Lula respondesse na mesma moeda, já com a reciprocidade. A lei foi votada, foi sancionada pelo presidente Lula e já foi regulamentada, está apta para ser usada. Mas quando a gente conversa com nomes ligados à oposição, nomes do agronegócio, eles chegam a falar que essa lei, muito embora tenha sido regulamentada, não há um entendimento que ela deverá ser usada de qualquer jeito, somente em uma situação que não houver mais saída para o diálogo. Há um receio também de que venha uma resposta do governo americano e esse seja o nosso último instrumento, não ter mais nada caso venha uma outra informação, uma taxação do governo americano quando usarmos essa reciprocidade. Foi uma articulação muito firme, tanto do setor do agronegócio, de Geraldo Alckmin no Congresso Nacional, quando essa lei foi aprovada, e agora há uma incerteza se é a hora certa, ideal momento para utilizar contra o governo americano, que eles ainda acreditam que novas taxações serão enviadas. Independente de aplicar ou não, a oposição continua fazendo um forte discurso que, independente da agenda de Flávio Bolsonaro, essa taxação não foi ligada à família do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Tiago. Isso, Bruno Pinheiro, os bastidores em Brasília, até daqui a pouquinho. Dora Kramer, Cristiano Vilela. Dora, é o que o Bruno fala e também o deputado Arnaldo Jardim. Se o Brasil promove algum tipo de retaliação, aí é ação e reação, e a reação pode chegar mais forte ainda. E a gente precisa prestar atenção no tamanho da criança, né, que está do outro lado, porque é simplesmente o país mais poderoso do mundo. Então, a lei foi aprovada, regulamentada, existe um instrumento. Isso é uma coisa. A maneira e a hora de usar, a conveniência de usar, é que é uma outra questão. É sobre isso que estava falando o Bruno, que, claro, que o exame, você não pode de repente usar um instrumento de maneira atabalhoada que lhe leve a uma situação em que você fique sem saída, né? Então, e principalmente diante de um interlocutor, de um antagonista, de um adversário, de um oponente, como queira, do tamanho dos Estados Unidos, que é apenas o maior do mundo. Pois é, Vilela, do ponto de vista do direito internacional, o direito sempre prega a cautela antes de adotar qualquer tipo de decisão. E como a data limite é dia 15 de julho, é preciso esperar, não tem jeito. Exatamente, até lá muita coisa pode acontecer e existe aí, além do cálculo técnico, jurídico, das negociações que podem ser feitas, existe o cálculo político. Qualquer medida mais forte que venha a ser eventualmente adotada pelo governo brasileiro e que poderá, de alguma forma, escalar essa crise, esse conflito, gerar algum tipo de problema do ponto de vista econômico para o Brasil, de uma forma geral, isso pode fazer com que acabe havendo algum tipo de repercussão na economia e, por conseguinte, alguma repercussão do ponto de vista político, num período eleitoral, num processo eleitoral onde os dois lados da política estão disputando realmente ali por uma margem muito estreita. Então eu vejo que qualquer medida ela vai ter que ser adotada e vai ser adotada com muita cautela, pensando em maximizar os benefícios do ponto de vista político e, de alguma forma, procurar minimizar as chances de uma derrota que venha a causar danos severos e incontroláveis.